Sejam bem-vindos a mais essa transmissão de homenagens aos nossos craques de ontem e de hoje. Transmissões de jogos e programas esportivos. Muita emoção sempre na programação, com boa resenha, dando valor devido aos nossos craques. Muita emoção. Começa o jogo. A galera já estava aguardando esse espetáculo que vem com muita emoção. Lá vem ele tocando a bola. Lance de perigo. Esse craque sempre deu alegria para a sua torcida. Lá vem ele tocando a bola. Lançou a bola na área. Ficou sozinho, bateu. Defendeu o goleiro. Lindo lance. Contra-ataque, deu contra-ataque, vem Ricardo Lopes, dominou, tabelou, pegou a defesa desarrumada, o sistema adversário aberto, invadiu a grande área, o gol tá aberto, o goleiro saiu, ele bateu! Fala galera, eu sou o Ricardo Lopes e o Esporte Coleções começa agora. Fala, Ricardo Lopes, meu amigo, tô aqui com o Gabriel, quer dar um recado aí pro Esporte Coleções, né, Gabriel? Ricardo, um grande abraço pra você, muito legal o trabalho que você faz, pessoal do Esporte Coleções, tá? Continua assim que tá muito maneiro, valeu? E em breve o Gabriel naquele nosso cadastro de jogadores lá do Grêmio Legends. Vamos, irmão. Abraço, Ricardão. Abraço. Fala galera, nós estamos aqui no Esporte Coleções acompanhando o jogo, o projeto Esporte Coleções que tem o objetivo de resgatar a memória dos jogadores através dos álbuns e figurinhas. Aqui a gente tem o Basílio aqui com a gente aqui. Fala Basílio, fala um oi aqui pro pessoal do Esporte Coleções, as homenagens para os craques de hoje e de sempre. Vocês do Esporte Coleção, obrigado por prestigiar, né? São praticamente profissionais que têm uma história linda, maravilhosa, com todas as camisas dessa copinha que está tendo, né? E a gente tem que agradecer a presença de vocês por estarem prestigiando. Nós que agradecemos, Basílio, e todos os craques. Basílio, se vocês não viram ainda, álbuns e figurinhas do Basílio, desde garoto no Corinthians, Portuguesa, lá no Esporte Coleções, vocês vão ver. Um abraço. Valeu, Basílio. Abraço. Um abraço. Fala, meu amigo Ricardo, do Esporte Coleções, o Nilson aqui no vestiário já pronto para daqui a pouco entrar no gramado aí para enfrentar o Corinthians, da Copa Master League, que tá o pessoal todo trocadinho, tem o pessoal do Palmeiras. Ô, Nilson, monstro! Aí, Nilson, tamo junto! O pessoal aí. Ah, Codô. Nilson! Nilson, abração! Nilson, tamo junto, meu irmão. Oi, Lavão. Bora, vamos que vamos. Gil. E aí, beleza? Aí, show de bola. Valeu, Nilson. Tonhão, me ajuda a pegar o banco? A numeração? Já te falo. Ó, o Marcelo. 12 tem alguém? Marcelo, nossa família. 12 eu. Não, tá indo pra acostumar, tá indo pra 1. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Tonhão, chega mais. Depois do Tonhão vai dar 42. Aí, galera, viu? Todo mundo aí. Vamos lá. Um abraço aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Esporte Coleções. Estamos aí junto e misturado com os craques da Legends, é isso mesmo, o canal Esporte Coleções é o canal oficial da World Cup Legends, e aqui você não perde nenhum lance. Ontem nós já trouxemos aqui o time do Bahia, representado pelo Robert, trouxemos aqui álbuns e figurinhas do craque Robert, e quem vai jogar contra o Bahia? O Goiás, o Goiás. E nós trouxemos aqui o craque também do time do Goiás, o lateral Vitor. Né? Nós vamos falar da carreira do Vitor nesse primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai trazer o técnico Ranieri junto com o Vitor para nós falarmos da preparação do Goiás na Legends. Então, primeira coisa, você que chegou agora, está chegando, deixa seu like, se inscreva, pega o link do YouTube, manda para a galera que gosta aí do Vitor, do Goiás, da Legends. Vamos prestigiar hoje o Vitor. Nós abrimos a temporada 2022 com o Zico
e tivemos já aqui o preparador de goleiros, ex-goleiro Aguinaldo Moreira. Nós tivemos também o João Paulo, o Papinha, Santos, Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira, Robert e agora Vitor. A nossa seleção está top. Na próxima semana, nós vamos ter também jogadores do outro jogo da quarta de final, que é Botafogo e Vasco. E também no nosso canal aqui, oficial da Legends, nós vamos transmitir o jogo da quartas de finais aqui com a narração de Marcos Cassino. Muita coisa bacana, né? Então vamos colocar o nosso craque hoje aqui, Vitor. Boa noite e seja bem-vindo ao Esporte Coleções. Vitor, tá me ouvindo? Opa, parece que o Vitor deu uma travada aqui, gente. Sim, agora eu ouvi. Ah, então tá bom, Vitor. Tá ouvindo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Você está agora ao vivo aqui no programa do Esporte Coleções para a gente falar aqui da sua carreira. Como é que você tá? Tô te ouvindo. Tô te vendo aqui, Vitor. Tá me vendo? Ao vivo é assim, galera. Faz parte aí. Oi, não consegui ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá conseguindo nos ouvir? Alô, Vitor? Tá Sim, agora ouvi. Bacana. Vitor, boa noite. Seja bem-vindo. Vitor, tá ouvindo, Vitor? A conexão do Vitor tá meio... Tudo bem? Tudo, tá ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo, Vitor. Oi, Ricardo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço aí o convite de vocês, estar participando desse programa, né? E estamos aqui para bater um papo legal e contar um pouco da minha trajetória, né? Então, agradeço demais o convite por estar participando aí com você. Muito bem. Vitor, você foi aquele tipo de torcedor, jogador que você guardou as figurinhas que você saiu nos álbuns no tempo que você era jogador? Fala um pouquinho para a gente sobre essa curiosidade. Então, cara, eu tenho alguns álbuns, né, guardados aqui comigo, né? Tem alguns que eu confesso que eu não sei onde está mais, né, porque já faz muito tempo. E a partir do nascimento dos meus filhos, né, a gente foi guardando mais, né? Então aqui os recentes eu tenho comigo, né? Agora um pouquinho para trás eu não sei onde eles andam. Sensacional. Então vamos colocar aqui na tela, aqui, galera, um pouquinho aqui para a gente mostrar para o Vitor e para você que é torcedor do Goiás, que também torce aí pela carreira do Vitor. Primeiro álbum que ele saiu na sua carreira, 2006. Olha aí o Vitor aí. Você tem esse álbum, Vitor? Esse álbum eu tenho. 2006. 2006 da Panini. Libertadores 2006. Olha só que legal. Primeira. E me fala uma coisa, como é que é? O pessoal está perguntando aqui, Vitor, quando chega o dia de tirar foto, como é que é esse dia de tirar foto para álbum? Avisam, não avisam? Como é que é essa organização? Muitas vezes eles avisam, né? Eles avisam uns 2, 3 dias antes, né? Que tal dia eles vão ter que tirar uma foto para a figurinha, né? Mas muitas vezes é de surpresa, né? Você chega lá e acaba tendo que tirar essas fotos. Olha, e é legal, né? E depois eles mandam esse álbum para vocês? Como é que é? Como é que você chega a ter acesso a esse material? Depois, né, de estar tudo pronto, cada atleta recebe o kit completo, né? Com todas as figurinhas, né? O álbum com todas as figurinhas. Isso é legal, né? Hoje meu filho vai fazer 10 anos, então eu colava as figurinhas no álbum com ele, né? Isso é legal demais. Que legal, que show de bola. Vitor, você começou a sua carreira no crack, né? Fala um pouquinho. Exatamente. Como foi o seu início de carreira até chegar ao Goiás. Então, eu comecei em Catalão, craque de Catalão, em 2002, né? Foi meu primeiro clube profissional que eu atuei, né? Em 2002 nós fomos rebaixados para a segunda divisão, né? Rebaixado, e eu falei assim, poxa, eu tô começando uma carreira agora, já ser rebaixado, né?
E o mais interessante é que no meu primeiro jogo como profissional eu fiz um gol contra. Puxa, eu fiz um gol contra. No final do campeonato a gente foi rebaixado e eu falei, meu Deus. Nossa. Comecei bem, hein? Um gol contra no primeiro jogo. Rebaixamento no primeiro campeonato. Né? Mas aí a gente não entende os planos de Deus no início, né? Amém. Mas vai passando o tempo, você vai entendendo. E aí, mas aí você não fica meio assim, será que eu sou mesmo para ser jogador? Melhor eu... Não, minha mãe fala... Pois é. Aí, a minha mãe falava, né? Vai estudar, menino. E aí você faz um gol. E aí eu comecei... Isso foi em 2002, 2003 eu retornei para Catalão, para o Craque. Nós somos campeões da segunda divisão do Goiano. Okay. E aí voltei em 2004 novamente para disputar a primeira. E aí é quando você começa a entender, né? Nós somos campeões da primeira divisão pelo Craque, né? Olha ganhando só. do Goiás na semifinal, ganhando do Vila na final. E aí, mas mesmo assim você fica com aquela dúvida, né? Será que vou conseguir chegar em um nível melhor, em campeonatos melhores? E pós-título, né, do Campeonato Goiano, de 2004, da primeira divisão, eu renovei meu contrato com o Craque, né, por mais um ano, já que a gente tinha calendário. Ok. E aí, depois do Goiano, de 2005, eu vim para o Goiás. Em 2005, eu acertei minha transferência para o Goiás, um contrato de 5 anos. E aí foi onde tudo se abriu, né? Onde as portas se abriu, onde eu fui visto, né, no cenário nacional, onde fui cobiçado por alguns clubes grandes, né? E daí teve minha trajetória. Que bom! E como foi estrear, né, o primeiro jogo no Goiás, né, com torcida maior, como você falou, um time de maior tradição lá de Goiás. Quem era o técnico na época que você estreou? Quando eu fui para o Goiás, era o Péricles Chamusca. Péricles Chamusca, né? E aí, quando eu fui para o Goiás, né, porque eu fiz um bom campeonato goiano, né, pelo Craque, e apareceram outras ofertas, né, para mim e para outros clubes. Quais outros clubes? Foi a Ponte Preta, né, o Guarani, porque eu tinha jogado a Copa do Brasil contra eles, né, contra o Guarani, então foi aí em Campinas eles se interessaram. O outro foi o Atlético Paranaense também, mas eu já tinha assinado um pré-contrato, né, então eu estava convicto que seria no Goiás. Então foi no Goiás, né. E aí, quando eu cheguei no Goiás, muitos me falaram, pô, você tem outras opções, por que você não vai? Lá no Goiás tem o Paulo Baia, né? No Goiás tem o Paulo Baia, você não vai jogar, você sabe, né? Eu tenho um contrato de 5 anos, né? Eu pensei comigo, eu tenho um contrato de 5 anos. Se eu não jogar o primeiro ano, vai ser o tempo de me adaptar em Goiânia, uma cidade grande, que eu não conhecia. E depois de aparecer uma oportunidade, eu tenho que agarrar, né? E foi o que aconteceu. Aí eu cheguei no Goiás, tem o Paulo Baia, que era o titular absoluto, capitão, batedor de pênalti, de falta, de escanteio, de tudo, né? Então ele era o cara. Incontestável, né? Incontestável, né? Um cracaço, né? E além dele, tinha mais 3 laterais, né? E eu falei, eu vou brigar para ser pelo menos segundo. E aí, quando eu cheguei, o Paulo Baia sentiu um desconforto depois do Goiano. E o primeiro jogo do Brasileirão, de 2005, a oportunidade caiu nas minhas mãos, né? Eu falei, agora a hora de eu mostrar que eu tenho que ser o substituto do Paulo Baia. E aí o Paulo Baia ficou 3 jogos machucado, eu joguei os 3 jogos titular, e aí ele retornou. E aí eu fui para a reserva, mas foi um ano de aprendizado, né? Talvez foi aquele ano que eu mais aprendi, né? Porque ver um cara daquela qualidade jogar, né, na sua posição faz você crescer, né? Com certeza. E daí o ano seguinte eu fui titular absoluto, e aí tive toda essa trajetória que eu tive no Goiás com mais de 350 jogos. E o Paulo Baier, quando você chegou, por ser um jogador mais rodado, né, mais experiência, ele te acolheu bem? Como era o convívio, né, com um jogador desse porte? Então, a primeira vista minha, né, foi... Poxa, eu saí de Catalão, uma cidade pequena, estava bem adaptado lá, né, com conhecer todo mundo, tinha muitos amigos na cidade, e vim para Goiânia, cidade muito grande, a capital, conhecia apenas um jogador, né, no clube, quando eu cheguei lá eu vi o Arley,
Paulo Baia, Jadilson, o Tabata, e eu fiquei meio que assustado, né? E aí eu sempre fui um cara muito reservado, era o aniversário do Arley, nessa época, quando eu cheguei, né? E aí o pessoal quebrando aquela brincadeira, né? Quebrando os ovos. Ovos na cabeça do Arley, né? E eu fiquei bem de longe. Falei assim, se eu quebrar um ovo na cabeça do Arley, eu volto para Catalão, né? Com certeza. E aí eu fiquei de longe, né? Eu fiquei de longe só olhando. E aí eu vi o Paulo Baia pegou um ovo e saiu dando volta, né? E eu fiquei me ligado nele. E ele veio para trás de mim, né? Só que eu tava olhando o pessoal e olhando para ele atrás, né? E ele veio quebrar o ovo na minha cabeça. Quando ele bateu, eu saí, né? E ele passou a mão. Aí ele falou assim, você tá ligado, né? Eu falei, eu sou quietinho, mas não sou bobo, não. Sensacional, olha só. Mas você não quebrou o ovo, não, né? Na cabeça do Yali? Não, quebrei não. Aí eu voltava para Catalão, né? Muito bom. Esse time, quando você chegou em 2006, o brasileiro, é um elenco bom. Como é que você lembra como foi a trajetória do Goiás nesse primeiro ano? O que você lembra desse elenco aí que a gente está te mostrando aí? Então, esse elenco aí que nós estamos vendo, né? Ele é o elenco também da Libertadores, né? Isso. Libertadores de 2006. Isso. Né? E foi a primeira Libertadores e a única, né, do Goiás a disputar. Nós terminamos a primeira fase bem colocados e fomos eliminados, né, na segunda fase, né? Nós perdemos fora 2-0, em casa nós ganhamos 3-1 e fomos eliminados por causa de um gol em casa, né? Sim. E no brasileiro nós conseguimos fazer um brasileiro estável, né? Não conseguimos, acho que vaga na Sul-Americana para o ano seguinte, mas foi um ano assim que nós não corremos risco lá atrás, mas também não incomodamos tanto o pessoal da frente, né? Ficamos ali no meio da tabela. Muito bom. Vamos para o próximo álbum aqui do Vitor. Olha só esse 2007. A figurinha eram duas, um retrato e você com a bola. E essa também achei muito top. Olha que legal. Essa é uma dos melhores álbuns que a Panini fez. Bacana. Muito legal. São dois álbuns aí para a galera aí que gosta, né, de voltar ao tempo. Você que batia bafo na escola, né, que a gente fala, bater figurinha. E agora nós estamos em ano de Copa do Mundo e todo mundo vai querer ter o álbum da Copa, né? Então, olha que legal. Aí o Vitor, gente, figurinha aí, galera. Acho que vocês bateram figurinha aí no recreio aí, ó. Uma figurinha bem bacana. Elenco de 2007, pós-Libertadores. Não muda muito o elenco, né, Vitor? Não muda muito, né? Porque aí, ó, já chegou apenas o Diego, né, lateral esquerdo. O Paulo Baia retorna, né, em 2007 para o Goiás. Certo. E aí ele já tem nova função, né, que é o camisa 10. Né? Nesse retorno do Paulo Baia, ele jogou todos os jogos de meio campo, meio atacante. De meio. Aí tem o Hernando também, que já é prata da casa, um cara que joga até hoje. Né? O Leonardo também, que continua, que estava com a gente na Libertadores. Né? Então o Goiás sempre montou vários times bons, né? E Sim. O bom do Goiás é que ele conseguiria sempre manter uma base, né? De um ano seguinte para o ano anterior para o ano seguinte, né? Exato. Então isso era importante demais, cara. Você ter uma base, né? Para quando o pessoal de fora chega, você acolher esse pessoal, né? E mostrar como que é o clube, como que é a cidade, né? Ajudar esse pessoal a adaptar, isso é importante demais. E o Goiás sempre teve isso. Isso é importante, né? Um time como o Goiás. Quem era o clássico maior contra o Vila? Goiás e Vila, né? Mas ultimamente o clássico Goiás e Atlético tem crescido muito também, né? Também, o Atlético Goiás e Atlético bastante. também cresceu muito, o Atlético está competindo bem, de igual com todos, né? Então agora está tendo esses clássicos, né? Goiás e Vila, Vila e Atlético, Goiás e Atlético. Muito bom. E quando você jogava clássico, é diferente mesmo? Mexe na semana do clássico? Como é que é a concentração, o psicológico do jogador esperando um clássico, Vitor? Então, clássico é diferente, né, cara? Clássico é onde você é mais cobrado, né? Quando você tem uma derrota. E também você é mais elogiado quando se ganha, né? Sim. É uma totalmente diferente, né, dos outros jogos.
É lógico que os outros jogos também têm a importância, né, de ganhar, mas quando você pega clássico é totalmente diferente, cara. Não tem como esconder isso de ninguém, né? O clássico faz você... É um divisor de águas, né? Muitas vezes você tá ali no clube passando por alguma dificuldade, né, por uma desconfiança, e você consegue fazer um bom jogo, jogo firme, dar uma assistência, ou faz um gol, muda totalmente a sua história dentro do clube. Então, o clássico é diferenciado, é muito bom. Muito bom. Então, esse foi a figurinha de 2000, Albi Figurinha 2007. No segundo bloco, nós vamos receber o Ranieri, já está no bastidor aí, ó. Vou dar um joinha para ele. Ele está me vendo aqui. Você não está vendo ele não, Vitor. Mas o Ranieri já está dando um ok aqui, só para... Ele está atento aí, já está te vendo. No segundo bloco, vamos falar de tudo sobre a Legends, galera. Vamos falar agora, continuar falando da carreira aí do craque Vitor. E aí depois até vou confidencializar uma coisa que o Ranieri me falou no bastidor sobre você. Aí eu quero saber se você concorda com ele, tá bom? 2008, olha que bacana essa figurinha aqui do Vitor, do Goiás. O Arley tá em todas, né? É um goleiraço mesmo, Arley, né? Não. O Arley de 99 até 2016, eu acho, 17, ele tá em todas. Tá em todas, né? Que show de bola. 2008, né? Então você já em 2008 você já está consolidado na lateral direito, né? Titular. E nesse período, Vitor, você recebe algum tipo de proposta para sair do Goiás ou não? Sempre o empresário deixa você tranquilo ou sempre está cutucando? Vitor, chegou aí uma proposta de um clube, Vitor, vamos embora? Ou como é que foi esse momento aí no Goiás, quando você começa a ser titular absoluto? Então, Ricardo, nesse ano, 2008, foi o melhor ano, né, dentro do clube, né? Foi o ano que eu me destaquei, ganhei premiação individual, né? E todo ano chegava algumas sondagens, né? Desde quando eu comecei a jogar em 2006, finalizava o ano, né? A gente entrava de férias e vinha aquele disse-me-disse, né? Aquelas sondagens, né? De fulano, time tal quer o Vitor, time fulano quer o Vitor, sabe? Mas nunca concretizava, né? Exato. Nunca concretizava, até chegar 2010. Até chegar 2010, e já a gente vai falar sobre 2010. Vamos puxar agora, então, aqui. Vamos ver se é 2010 o próximo álbum. Não, ainda tem 2009 aqui. Mais 2009. Uma figurinha do Vitor, galera. Os colecionadores aqui estão doidos aqui. Felicitando você, mandando abraços. Pessoal, eu tenho essa figurinha, né? E qual o jogador 2009... fora o Arley, né? Qual um jogador que você destacava ali? Você destaca no time do Goiás, desse elenco aí? Quem era o Bambambam junto com o goleiro? Cara, em 2009 nós tínhamos um elenco muito bom. Um elenco que era para chegar no mínimo na Libertadores, né? Nós tínhamos ali o Yarley também, né? O atacante. O Júlio César, lateral esquerdo, depois foi para o Fluminense. Esse ano, em 2009, o Júlio César foi o melhor lateral esquerdo da competição. Nós tínhamos o Rafael Tolói também, um zagueiraço que joga, hoje é naturalizado italiano, né? Isso. O Hernando também, um zagueiraço que joga até hoje, está no Guarani. Nós tínhamos o Felipe, né? O Felipe Gaúcho. O Fernandão também estava aqui, o Fernandão fracasso de bola. O Felipe Menezes também. Felipe Menezes, que acabou indo vendido para Portugal. Então, assim, o nosso elenco de 2009, cara, era um elenco que tinha que ter conseguido, no mínimo, uma vaga para a Libertadores. Infelizmente, nós não conseguimos, né, manter naqueles 10 últimos jogos finais, né, que é onde decide a competição. Quando chegou nesses 10 últimos jogos, nós não conseguimos render igual vinha rendendo antes e acabou tendo uma queda de rendimento e ficando com a vaga na Sul-Americana. Mas que não é ruim também, né? Uma Sul-Americana, né? Você está no âmbito internacional, né, Vitor? O importante é estar, né? Ou numa Libertadores, obviamente, mas uma Sul-Americana hoje ela é benquista, né? Ela é bem vista, né? Tem o seu valor, né? Você conquistar uma Sul-Americana.
o Atlético Paranaense, né, foi, conquistou e valorizou bastante isso, né? Então, jogar esse torneio sul-americano, qual é a diferença, Vitor, de você sair do país, ir para um outro país e jogar contra um time sul-americano? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Pois é, aí muda totalmente o estilo de jogo, né? O jogo do pessoal de fora é um jogo mais de intensidade, né? Contato toda hora. Né? Um pessoal que catimba muito, né? Os brasileiros quando vai jogar lá. Catimba. Né? E muitas das vezes ainda tem altitude, né? Que atrapalha bastante os clubes brasileiros. Né? Você não adapta direito. Né? Então, quando você começa a adaptar, você já esgotou fisicamente. Né? Então, assim, é um obstáculo a mais, né? Para quem vai jogar lá fora e tem altitude. Muito bem. Então, esse foi 2009, galera. Vamos trazer o próximo álbum aqui. Desses todos aqui, você tem todos esses guardados, bonitinho, junto com o filho, colou todos. Fala, o pessoal está perguntando aqui se você tem essa série de álbuns aqui do Goiás. Cara, eu acho que eu tenho, viu? Eu tenho que procurar aqui nas minhas coisas, mas eu acho que eu tenho. Mas tem. Muito bem. Se eu não achar, você envia para mim, né? Você tem isso, com aí. certeza. Tenho todos. Vitor, 2010, né? Chegou a hora de sair, né, do Goiás. Como é que você deixa um time que te acolheu, né? Que você é titular absoluto, já muitos jogos pelo time, e sair para ir para um outro estado que é um dos centros, né? Do futebol brasileiro, junto com o Rio, né? O eixo Rio-São Paulo, e você vai para o Palmeiras. Fala para a gente como é que foi essa negociação e a chegada no Palmeiras. Aí eu vejo aqui, ó, eu vejo o Marcos Assunção, o Marcos, cara, você chegou no... Marcos Assunção, Marcos, o Léo, Danilo, o Pierre, Márcio Araújo, o Gabriel Silva. E aí, como é que é chegar no time desse tamanho aí? Que inclusive vai jogar amanhã o Mundial aí contra o Chelsea. Como é que é? Pois é, cara, assim, eu quando eu jogava em Catalão, eu queria dar um salto na minha carreira, né? Queria chegar em grandes clubes. Né? E quando eu me firmei no Goiás, e sempre tinha proposta, né? Eu falei assim, eu quero conhecer outro cenário, né? Claro. Do futebol, para me ver como que é. Para me ver até onde eu consigo chegar, né? E acabou tendo essa oportunidade de ir para o Palmeiras, né? É um gigante, né, no futebol, né? Não é nacional, é futebol internacional. Então, eu acabei indo para o Palmeiras, acertando a minha transferência para lá, né? O Goiás lucrou também, né? Um pouco com a minha ida para o Palmeiras. Isso é bom. Agora, assim, tive um de adaptação, né? Porque eu já tinha jogado a Copa do Brasil, né? Pelo Goiás, 2010. E eu não estava podendo jogar nem o Paulistão de 2010 e nem a Copa do Brasil. Nossa, então eu fiquei quase 2 meses sem jogar, só treinando. Puxa. Aí, assim, talvez isso tenha me prejudicado, né? Tanto tempo ficar sem jogar, né? Lógico. Mas mesmo assim, cara, assim, o Palmeiras é um clube que eu tenho um respeito enorme por ele, né? O Palmeiras veio aqui em Goiânia, me contratou, me levou para São Paulo, tá? Confiava muito em mim. Uma pergunta. Infelizmente, o pessoal está perguntando, Vitor, quem era o técnico que te contratou? Quem pediu a sua contratação? Quando eu fui para o Palmeiras, era o Zago, Antônio Carlos Zago. O Zago. Perfeito. E ele que pediu a sua contratação, Vitor? Foi ele que pediu, né? E aí o que aconteceu, né? Foi ele, né? A diretoria junto com a comissão, né? E aí, quando eu cheguei, né? O Antônio Carlos tinha bastante confiança em mim. Nós jogamos 4 jogos, né? Eu me lembro como hoje. Meu primeiro jogo foi contra o Vitória, Campeonato Brasileiro 2010. Nós ganhamos o jogo de 1-0. E o jogo seguinte era contra o Vasco. Se eu não me engano, é contra o Vasco. Sei que o Antônio Carlos Zago ficou poucos jogos, né? E acabou saindo. E aí depois veio o Parraga, né? Eu quero auxiliar, porque o Filipão tinha sido contratado, mas estava na Copa de 2010, sendo comentarista pela televisão em Portugal.
Aí o Filipão chega, e como é que é você ter um pentacampeão ali, técnico já consagrado para treinar? Ele falou para você, vou utilizar você ou não, você pode ir embora. Como é que foi o bate-papo com você? Pois é, e aí eu fiquei no Palmeiras, né, até final do ano, de 2010, e aí havia eu jogava um jogo, o Matos jogava o outro, o Márcio Araújo, né? Então, assim, acabei tendo uma lesão que me atrapalhou também, né? E nós ficamos no meio da tabela, né, 2010. E eu joguei poucos jogos, né? E quando começou 2011, eu vi que eu não teria espaço, né? Com a comissão que permaneceu, né? Do ano anterior. E eu falei assim, eu tô acostumado a jogar, né, cara? Eu não gosto de ficar no banco, não. Eu tenho que sair daqui que é para me jogar, né? E aí, né, o técnico meu, que foi o Hélio dos Anjos no Goiás, em 2008, 2009, entrou em contato comigo e me fez um convite, né, para estar transferindo para o Sport, onde eu aceitei. Por quê? Porque eu não queria sentar em cima de contrato, né? Ficar acomodado. Perfeito. Não, eu quero ter um contrato bom, lógico que eu quero, mas eu não quero treinar, chega no dia do melhor, eu vou ficar só assistindo. Eu falei, não, eu quero. Não. Eu vou. Aí fui pro Sport, né, emprestado pelo Palmeiras, e foi isso. Então, praticamente foi um ano, né, que eu joguei no Palmeiras, 2010. 2010. Vamos ver se tem mais álbum. Vamos ver aqui. Tem mais álbuns aqui. Ó, aqui. Ele, o retorno do Goiás. O homem aqui, eu acho que é o recordista, junto com o Arley aqui, que mais saiu aí com a camisa do Goiás nos álbuns da Panini. Queria agradecer a Panini, aí sempre está nos apoiando aí nesse projeto de álbuns e figurinhas com os nossos Legends. E 2013. Aí você volta já com experiência do Palmeiras, né? Prata da casa, né? Aí você está em casa, né, Vitor? Pois Você chega para ser titular ou vai brigar por posição? Fala aí pra gente como é que é o retorno. Eu passei 2 anos muito difíceis, né, cara? Assim, 2010 e 2011, eu joguei pouquíssimos jogos, tive algumas lesões que me deixou de fora. Em 2010 eu joguei no Palmeiras, 2011 eu fui emprestado para o Sport Recife, né? Fiz 7 jogos, né, no Campeonato Pernambucano. E aí, depois de 40 dias no Sport, eu recebi um convite do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro. E aí, falei, poxa, o Cruzeiro é o melhor time do Brasil atualmente, na Libertadores, né? Sim. Fui pro Cruzeiro. Fui pro Cruzeiro em 2011, né? E aí, cheguei em abril de 2011, fiquei até o final de 2011. Joguei poucos jogos, né? Nós tivemos uma dificuldade enorme na competição, brigamos até o último jogo para não ser rebaixado. E aí eu tinha contrato com o Palmeiras ainda e o Goiás me ligou. Me ligou o Goiás, me ligou mais os 3 times. Eu falei assim, eu vou pro Goiás, porque eu sei que lá eu vou reerguer minha carreira de novo. Show. Né? E foi isso que aconteceu, esse retorno um ano antes, né? Que aí é 2013. Eu voltei na Série B de 2012, né? Isso. Nós fomos campeões estadual, né? Em 2012, campeão estadual. Nós chegamos entre os 8, né, na Copa do Brasil. Chegamos nas 8ª da Copa do Brasil e fomos campeões da Série B. Sensacional. Do brasileiro, né? Isso. E aí, renovei por mais um ano com o Goiás, que foi esse ano aí, 2013. Que legal. Olha aí, galera. Que papo bacana esse com o Vitor. Você que não conhecia o Vitor, quero agradecer o Ranieri por ter disponibilizado o seu atleta. Já já o Ranieri está entrando ao vivo aí com a gente. Quando ele falou assim, ó, tem o Vitor... E eu comecei a pesquisar os álbuns e figurinhas. Eu falei, eu quero falar com esse homem. Quero conhecer esse Vitor. Tem muita figurinha dele aqui. Tem muita história para o Vitor contar aqui para a gente. E para a gente é uma honra ter você aqui com a gente aqui. E a galera aqui está curtindo, aqui deixando o like. Quero agradecer aqui a nossa audiência. Nós estamos no nosso canal do YouTube, do Sport Coleções. Nós estamos também no Facebook do Sport Coleções, do World Cup Legends, do World Legends. Hora da Bola, Bola Redonda, na páginas do Zé Carlos da Seleção Brasileira, do Tupanzinho, entre outras. Quero agradecer a audiência de todos vocês em todas essas plataformas que nós estamos passando agora, esse bate-papo, essa resenha com esse cara aí muito bacana, que é o Vitor. Vamos ver,
Terminou? Não, olha aqui, você falou do Santinha, Santa Cruz 2016. Tem mais, né? Aí, Vitor, tá vendo? Pô, produção tem mais Santa aqui, Cruz. ó. Santa Cruz, que torcida apaixonada, né? Como é que é jogar? Você conseguiu ter uma regularidade no Santa Cruz? Conta um pouquinho da sua passagem. E aí, 2013, nós fizemos um ano perfeito também com o Goiás, né? A gente foi campeão estadual, semifinal da Copa do Brasil e 6º colocado na Série A. Certo. E aí, em 2014, eu renovei o contrato novamente, né? Só que aí houve algumas situações dentro do clube, né? Do Goiás, eu tinha contrato até o final do ano. Certo. E quando chegou o meio do ano, eu recebi um convite do Sport novamente, 2014. O Eduardo Batista me ligou. Falei, olha, já que eu tô aqui, né? Aí apareceu aquela minha situação, né? Eu fiquei sem jogar, eu falei, vou pro Sport. Fui pro Sport, contrato de um ano, né? Fiquei do meio do ano de 2014 ao meio do ano de 2015. E aí acabou meu contrato, não renovei com o Goiás, voltei para casa, né? Fiquei em casa. E aí quem me liga? O Santa Cruz. Olha. Tininho me ligou. Eu ouvi que ia vir pro Santa Cruz. Eu falei, nossa, acabei de sair do Sport, cara. Como é que eu vou pro Santa Cruz? Nossa, realmente, hein? Aí, não, como é cara, que faz um negócio desse? Falei assim, aqui nós vamos te receber de braços abertos, a torcida vai te apoiar, vem pra cá. E o Santa Cruz sempre teve aquela fama, né, de mal pagador, né? É verdade. E o cara, eu falei, vou pensar. E eu pensei, recebi alguns convites de Série B e o Santa Cruz estava na Série B. Falei, eu vou. Fui pro Santa Cruz. Cheguei lá, Santa Cruz estava em 13º, mais ou menos, né? No meu primeiro jogo, fui contratado praticamente para jogar o segundo turno, né? E o clube estava em 11º, 10º, mais ou menos. Resumindo, acabou o campeonato, nós fomos vice-campeão da Série B, né? E eu fui contratado para ficar 4 meses, né? Só segundo turno da Série B. Acabei ficando quase 4 anos no Santa Cruz. Bom, se você ficou 4 anos, é porque eles pagaram você direitinho, né? Senão você não teria ficado, né? nem sempre, viu? Nem sempre. Mas honraram, né? De alguma forma, você se manteve lá, né? Eu no Santa Cruz, foi um clube que me acolheu super bem, sabe? Que legal, isso é importante. Eu vivi coisas no Santa Cruz que talvez eu não tenha vivido em outros clubes. Né? No Santa Cruz, no segundo jogo meu, a gente concentrava em Boa Viagem, e aí lá tem a rua Beberibe quando vai chegar no estádio, né? Que dá mais ou menos uns 2 quilômetros. Cara, quando a gente chega nessa avenida, a torcida tá esperando a gente ali, cara. E a torcida abraçou o time de um jeito que, assim, esses 2 quilômetros a gente demorou mais tempo do que de Boa Viagem para Beberibe. E a torcida acreditar na gente, né? Então, assim, cada jogo era uma manifestação de amor que a gente tem pelo clube, porque o clube vivia dificuldade e a torcida não largava o clube, cara. Que legal isso. E no final a gente foi vice-campeão da Série B. Perdemos só pro Botafogo. Olha só que legal. Parabéns. Que história. Um abraço aí para a galera do Santa Cruz. Bom, primeiro bloco nós estamos chegando ao final. Vamos já falar da Copa Legends. E antes da gente terminar, Vitor, a gente faz aí uma pergunta e resposta. Eu vou colocar você na tela e você não pode titubear. É bater e levar e para a galera te conhecer. Tá preparado? Manda. Vamos lá. Um presidente de clube. Raimundo Queiroz. Um time. Goiás. Um jogador. Como assim? O craque? Um craque. Um cara que você se espelha. Um jogador. Cafu. Um camisa 10. Rivaldo. Um sonho. Cara, o sonho é viver bem, né? Ter saúde junto com minha família. Amém. Né? Dar uma boa educação para os meus filhos, né? E viver em paz junto com todos eles. E a última pergunta. Quem é o Vitor? Bom, eu sou um cara humilde, né? Muito tranquilo, né? Sei separar bem as coisas, né? Sou um cara amigo, né? Tenho poucos amigos, mas aqueles que eu considero amigo,
a gente se abraça mesmo. Né? Agora, uma coisa que eu não sou é bobo, né? Tem muita gente que acha que eu sou humilde, meio quietinho, acha que eu sou bobo, mas não sou. Sou um cara inteligente. Muito bem, gente. Esse foi o craque Vitor, que participou desse primeiro bloco, essa homenagem para você. Espero que você tenha gostado, né, de rever a sua história nos álbuns e figurinhas. Todas que você saiu, tá aí. O pessoal mandou assim, ele saiu em card também, mas eu não faço coleção de card, por isso que eu não trouxe. Eu só trago o que eu tenho, que é muita coisa, então já quis trazer aí em primeira mão. Eu sei que depois o técnico, o Ranieri, vai falar, Ricardo, gostei disso aí, ó. Eu quero que você faça aí com os meus jogadores. A gente tem uma lista grande aqui, a gente quer atender a todos, porque essa homenagem é para vocês que honraram a camisa dos seus times, né? Entraram em campo, suaram e fizeram história. Isso que é o mais legal. Bom, nós vamos colocar aqui agora a vinheta do Legends e na volta você fica aí, Vitor, o Ranieri vai entrar e a gente vai falar tudo sobre o próximo jogo, beleza? Galera, continue aí, dê seu like. Giovani! Gol! Bom passe, a chance do gol, Gleison! Espetacular! Inscrito aí pra competição, Túlio! Muito bem, aqui agora vamos para o segundo bloco aqui, técnico Ranieri, seja bem-vindo, muito obrigado por participar aí com a gente aí, espero que você tenha gostado aí de ver um pouco da história aí do seu craque, aí o craque do seu time aí, o Vitor. Ô, Ricardo, grande abraço a você, ao Vitor aí que vai nos acompanhar também e todo mundo aí que está escutando, está assistindo, de ouvir essa história bonita da carreira do Vitor. Eu falo com propriedade porque na época morava em Goiânia e acompanhava quase que todos os jogos do Goiás e a carreira dele no Goiás foi brilhante, fez partidas absurdas, espetaculares e com certeza um dos melhores jogadores da história do Goiás e como lateral direito, sem dúvida, o titular absoluto da seleção da história do Goiás. E agora, claro, eu tenho o privilégio de poder comandá-lo, por mais que eu não seja técnico. Verdade. Não tenho a pretensão de ser técnico, mas estou aí do Goiás Masters, a convite do Alex Dias, e na verdade eu sou multifunções, eu faço toda a parte burocrática, da documentação dos atletas e, além de tudo, tenho o privilégio de comandá-los como técnico dentro de campo. E tenho o Vitor, né, à minha disposição, que sem dúvida é um dos principais jogadores dessa competição até agora. É verdade, muita assistência, jogando muito bem, o fino da bola, né, Ranieri? O Vitor caiu aqui, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Mas realmente, me fala uma coisa, como foi a preparação o ano passado, né? Meio de uma Covid, começa o torneio, e como foi os primeiros jogos aí do Goiás? Como foi montar esse time do Goiás? É uma situação assim, atípica para mim, né? Que nunca tinha vivenciado isso.
mas consegui montar um grupo realmente competitivo. Sinto, que nem eu falei anteriormente, como apaixonado pelo futebol, de não ver o Vitor ainda jogando profissionalmente, porque no Legends ele está sobrando. Tem sido o nosso diferencial, fez 2 excelentes partidas. Foi. E contraponto, eu tenho a felicidade de poder comandá-lo, né? Então, isso é bom. Eu acho que consegui montar um grupo competitivo para a competição. Nós empatamos o primeiro jogo em Porto Alegre contra o Inter em 1-1. Depois ganhamos do Coritiba em Goiânia 3-1, o que nos possibilitou passar de fase e enfrentar agora, no próximo dia 20, o Bahia, lá em Salvador, pelas oitavas de final. Mas muito convicto de que o meu time tem condições de chegar mais longe na competição e, evidentemente, alcançar o título. Você falou uma coisa bacana, né? Hoje o Vitor é um dos melhores jogadores da Copa Legends. Vitor, a preparação física faz diferença num torneio desse? Se manter em atividade para aguentar esse tempo de jogo, um sol aí de jogos de 10 horas, 2 horas da tarde? Fala um pouquinho aí qual é o segredo disso. Então, Ricardo, a preparação física conta muito, né? Vale ressaltar que o pessoal estão bem condicionados, né? Nós pegamos o time do Inter aí, o cara tudo bem preparado, tudo bem treinado, né? Você vê o Santos, sabe? Os caras tudo fininho, né? E jogadores que já tem tempo, né? Que pararam de jogar profissionalmente, né? E estão num ritmo muito, muito alto, cara. Né? E eu parei de jogar tem 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos. Né? Sempre fui um cara amante do futebol, né? Sempre fui apaixonado por esporte, né? E tem 2 anos que eu parei de jogar, né? E graças a Deus, assim, meu biotipo ajuda, né? Ganho uns quilinhos, né? Eu perdi quilos, né? E sempre fui um cara que gostei de treinar, né? Então, mesmo parando de jogar profissionalmente, né? Eu continuo fazendo minhas atividades, né? Confesso para vocês que campo oficial eu joguei poucas vezes depois que eu parei de jogar. Né? Voltei a jogar campo oficial num quadrangular máximo, né? Aqui em Goiânia, muito bom, né? Realizado pela Federação Goiana. Foi muito bom, né? Essa competição. E agora, né? A W Legends aí, né? Realizando esse campeonato, muito bom também. Então, eu voltei a jogar em campo oficial. Eu faço corrida, faço outros esportes, né? E sempre cuidei da minha parte física, né? Então, tá sendo muito bom, né? É bom também que o tempo é um pouquinho mais curto, né? 80 minutos só dá para aguentar legal. Que legal. Vamos dar uma boa noite para a galera aqui. Eu queria mandar um abraço para o Guilherme Freitas, o grande Guilherme da Legends, mandando um boa noite. O Bosco, boa noite, Ricardo. Abraço para o Vitor. Ele fala aqui, o Guilherme, muito legal essa história do Vitor, clássico mexe em todos. O Jackson Cortez, boa noite, Ricardo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. A Maria Fátima, boa noite, Vitão. Maria Fátima dos Santos Prazeres. Tá minha irmã. Boa noite. Irmã, minha muito irmã. Bom. O Guilherme está perguntando qual o seu time de coração. E você falou no bate-papo lá que era o Goiás, né? Goiás, Goiás. O Leonardo Butinelli mandando boa noite para a gente. O Leonardo pergunta, Palmeiras tem Mundial, Vitor? A partir de amanhã vai ter, né? Boa, legal. E o Guilherme fala, parabéns pela garra, Vitor, guerreiro, é verdade, parabéns. Ô, Ranieri, nós estamos falando desse momento de Covid, né? A retomada da Legends agora. Existe dificuldade de concentrar esses atletas? Cada um está num time diferente para fazer pelo menos uma preparação, para ter um pouco de entrosamento para entrar em campo, né? Ou tem algum tipo de monitorar, igual o Vitor foi o que se cuida, até perde peso. Tem outros que chegam aí ganhando peso. Como é que você trata, né? Desses desafios aí para colocar o time semana que vem em campo?
Bom, cara, até aproveitar a oportunidade, sim, é um projeto que a gente pensa para, na sequência, encontrar mais esses atletas para poder fazer algum tipo de treinamento, mas por enquanto o que a gente pede, eu sou muito chato lá no grupo, exigindo que os atletas treinem, que tenham um mínimo de condição atlética para chegar nos jogos, né? Porque é um horário exigente. Por exemplo, nós vamos jogar em Pituaçu às 10 horas da manhã, em Salvador. Quer dizer, possivelmente com muito sol. Então, o que dá nesse momento para pedir é para que eles tenham cuidado, né? A maioria deles realmente se cuida, mas claro que tem um fator que agrava, é a função da idade, né? Todos acima de 40 anos, o regulamento me permite usar apenas 2 dentro de campo, menos de 40 anos, ou 39 ou 38 anos. Então, tem esse fator que dificulta um pouco, porém, é uma competição que, é um produto maravilhoso, o torcedor está extremamente empolgado, eu tenho um limite de atletas para inscrever, mas recebi inúmeras ligações de atletas se oferecendo para jogar, tamanha é a repercussão, por exemplo, uma competição televisionada pelo Sport TV, então é extremamente atrativa. E agora, possivelmente, a gente vai ter mais essa competição esse ano, então os meninos estão pegando um gol. Eu digo meninos porque, como eu sou técnico, eu quero sempre... e até tenho a idade mais alta do que a maioria deles, então me sinto meio que, de repente, até um paizão, mas a perspectiva é muito boa para a sequência, porque pode se tornar aí um calendário para os Masters. E o principal é que o torcedor pode rever seus ídolos, né? Isso, sem dúvida, é o melhor. Para a gente é muito bom também de reencontrar atletas que tivemos a oportunidade de jogar juntos, outros que a gente não chegou a jogar junto, mas criou-se uma amizade, uma empatia. Então, esse reencontro é bem salutar, sempre é. Muito bom. Agora, me fala uma coisa dessa primeira fase, o Goiás. O Goiás era favorito? Eu acompanhei que o Goiás ganhou uma Copa Master aí no ano passado. Como você falou, existe aí um certo entrosamento. E a gente viu alguns times, Vitor e Ranieri, que na escalação tinha excelentes nomes, mas não teve um entrosamento, não teve uma preparação física e foram engolidos, né, por outros times, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O Goiás não começou a competição como favorito, mas passou a ser por aquilo que apresentou nas 2 partidas. Né? Que nem eu falei anteriormente, é um grupo que eu consegui convidar e consegui montar realmente com o intuito de ter esse reencontro, mas nunca esquecendo o lado competitivo. Todos foram vitoriosos em suas carreiras, a maioria deles com linda história dentro do próprio Goiás, né? Claro que, pelo regulamento, todos os atletas têm que ter jogado no clube, mas muitos fizeram com que as suas carreiras no Goiás fossem mais expressivas. Tanto é o caso do Vitor aí que a gente tem. Então, pelo que nós jogamos, pelos atletas que eu tenho aí para poder disponibilizar para os jogos, eu realmente estou muito convicto que a gente pode fazer um bom jogo lá contra o Bahia, passar de fase. E depois nós temos o Inter em caso de passar pelo Bahia, e vejo assim com bons olhos, com uma perspectiva muito boa. Mas eu te diria assim, já não perguntou, mas eu te diria que hoje o time que melhor se apresentou nessas primeiras fases da W Legends foi o Santos, que é o time a ser batido, penso eu. Verdade, você bem falado, viu, Ranieri? Eu tive a oportunidade de ver o último jogo do Santos, o Dodô quebrando tudo, fazendo gol de tudo que era jeito lá. Tá fininho, ele, o Giovani, realmente preparação física do Léo, do Renato. O Giovani é absurdo. Né? Mas aí você me falou uma coisa nos bastidores que eu me lembro, né? Você falou Giovani, Dodô e Vitor são os jogadores destaques da Legends até agora? Sim, sem dúvida alguma. O Vitor fez 2 jogos fantásticos em Goiânia, uma linda jogada com assistência dele, e depois o terceiro gol, o jogo de Porto Alegre também.
o biotipo do Vitor ajuda, a qualidade dele natural ajuda e ele se mantém bem, né? Fisicamente falando, tem treinado muito, então, claro que isso, as coisas se tornam menos difíceis. Mas classifico esses 3 nomes como os principais aí da primeira fase. O Santos já jogou as oitavas de final, já passou, e nós jogamos 2 jogos, mas esses 3 nomes, no meu entendimento, foram que mais apareceram, se destacaram. Muito bem. Galera, deixa o seu like, já temos 84 likes, estamos quase chegando aos 100. Ontem nós batemos mais de 100 likes aqui, nós estamos em várias plataformas simultânea, tá um sucesso a nossa audiência. Agradeço a vocês antemão. Galera do Goiás, vamos aí dar a curtida aí também, né? Vamos superar o time do Bahia ontem. E tem muita coisa acontecendo. Ô Ranieri, quando é que vocês pegam um voo e vão lá para Bahia, se concentrar lá, organizar o time para o jogo? O jogo é no dia 20, né, no domingo, 10 da manhã, então nossa viagem é no sábado, dia 19. Tem 16 atletas que partem de Goiânia, e aí depois tem o Leonardo, zagueiro, o Rony, Dimba, Araújo, e mais o Elson, que vão de Juiz de Fora, Recife, São Paulo, Araçatuba, e eu que vou de Caxias do Sul. De Caxias do Sul. Aí, dá tempo de fazer algum bate-bola, alguma coisa, ou não? Todo mundo entra na hora lá, todo mundo sabe o que faz e vão pro jogo? Não, ali é na base da conversa, até porque nós temos até uma vantagem que 16 chegam no mesmo horário, mas não tenho que treinar. Eu falo com eles que eu tenho assistido os jogos do Bahia para poder dar uma analisada, poder passar alguma coisa para eles de como o Bahia jogou esses 2 jogos, quem são os atletas disponíveis, né, inscritos para a competição. Isso. Dá uns pequenos ajustes, mas é coisa de vestiário mesmo e que, nem eu falei, contar com o espírito competitivo deles, por mais que seja um evento, um reencontro, mas a gente quer ganhar, com todo respeito à Bahia, se passar pelo Bahia, depois o Inter, mas a gente quer disputar a competição para vencer. Muito bem. Rani, Ricardo. Fala, Vitão. Vale ressaltar, né, que a equipe a ser batida realmente que tem jogado o melhor futebol é o Santos, né, que está jogando um fino da bola. Né, mas vale ressaltar, né, o crescimento do Bahia, né, do jogo do Vitória, né, que eles perderam para o Vitória, né, para o jogo do Corinthians, né? Verdade. Então, foi totalmente diferente o jogo do Corinthians com o do Bahia, contra o Vitória, né? Do Corinthians contra o Vitória. Então, assim, é um clube que é um time que contratou bem, hein? Garimpou bem. Foi buscar uns caras que deu uma qualidade, né, e uma intensidade, uma maior velocidade para o clube, né? Então, assim, é um time que vai ser dureza. Né? Eles têm, assim, eu assisti o jogo contra o Corinthians, né? Eles têm velocidade, eles têm os caras ali, Robert, que estava no programa ontem, né? Marcelo Ramos, esses caras também fazem gol, verdade. Mas vocês também têm Araújo, vocês têm Dimba, vocês têm Alex Dias. Mas nosso time tem os caras fininhos lá atrás, né? Que é o Léo, é o Rony, tá fininho, né? E exato. Não vai deixar ele tirar, né? Não vai. Seria um bom jogo mesmo, Vitor. Aí, olha, você aí que tá o fino da bola também, tá se preparando muito bem. Ô, Ranieri, quando começa uma competição dessa, aí começa o caça aos jogadores, né? Network, começa a ligar, vem pro meu time. Pô, professor, já fechei com aquele, como é que... Fala um pouquinho desses bastidores aí para montar o time para a W Legends. É verdade, você tenta ir no sentimental dos atletas, né? Porque a maioria jogou em outros clubes também que estão disputando a mesma competição. Então você tenta ir no emocional, na amizade, mas é uma briga acirrada com os outros coordenadores também. Eu te falei, eu consegui montar esses agora 28 atletas, tenho à disposição. Outros puderam aceitar, mas de repente numa próxima competição pode ser que estejam vão para outros, né? Disponíveis para estar com a gente. E enfim, eu acho que tá muito legal.
eu te confesso que assim, eu parei de jogar em 2002, com 31 anos de idade, e a minha primeira vez que bateu assim uma saudade de jogar, eu parei porque tinha que fazer uma 4ª cirurgia no joelho, uma cirurgia muito complexa, e eu fui perdendo prazer. Era uma época diferente de hoje. Pra você ter uma ideia, eu joguei em 17 clubes, só recebi certinho 4 deles. Então, Você vai perdendo prazer, o entusiasmo, aí vieram as lesões. Vieram as lesões, e aí você vai encontrando dificuldade. Era um período que, quando você tinha 30 anos, você já era meio colocado de lado. E eu estou falando de 20 anos. Agora, em setembro, vai fazer 20 anos que eu parei de jogar. Então, mas nunca senti falta de jogar. E agora, com essa competição, que eu realmente até comentei isso lá no vestiário, no nosso jogo em Goiânia contra o Coritiba, que pela primeira vez me veio realmente a vontade de estar ali do lado deles. Só que como eu tenho a lesão no joelho, não operei, inclusive, então não posso jogar, mas assim, voltei no tempo e senti o quanto era legal aquele ambiente, aquela atmosfera de chegar no vestiário, aquecimento, ir para o jogo, competição, né? Tá no sangue da gente. Então, me remeteu à minha época de atleta e senti a falta pela primeira vez. Que legal, que depoimento bacana. Quero agradecer o Somália, ou também o Regis, o Paulo, os organizadores do W Legends, por proporcionar isso, né? Trazer os jogadores. Pode falar. Só desculpa de cortar, Ricardo. Só xingar o Somália, aquele cachorro safado, sem vergonha, que ele ia jogar pelo Goiás, mas ele preferia ir para o Grêmio. Olha só, um abraço, recado. Abraço para o Regis também, Luiz Paulo Pena. É isso mesmo. Que legal, tá vendo? É o bastidores mesmo, um indo para cada time. Eu fiquei sabendo aí que o Dodô já está sendo cogitado para o São Paulo, para o meio do ano, com a W Legends colocar outro torneio aí. Se Deus quiser, vai dar muito sucesso. Já estão cogitando. Não sei se o Palmeiras já ligou para o Vitor, porque o Vitor tá jogando o fino da bola, hein, Vitor? Você não vai deixar o Rani ali na mão, não, né? Ô Rani, o Dodô pode jogar pelo Goiás também, né? Pode contratar o Dodô pro Goiás. Aí. O Dodô jogou no Goiás. Vitor, mas a briga é grande. Nós temos um grupo no WhatsApp dos gestores, e ali é uma briga violenta pelo Dodô entre São Paulo. Então, eu até vou tentar, mas a ligação dele com esse professor é maior do que com o Goiás. Você tem que ficar esperto, professor, para segurar aí o Vitor, viu? Senão o Palmeiras vai querer levar ele, porque o time do Palmeiras estava fraquinho, viu? O telefone já tocou. Eu tenho certeza que meus guerreiros não me abandonam, Ricardo. Aê! Eu tenho certeza que meus guerreiros não me abandonam, Ricardo. Não abandona, né? O Tonhão vai ligar para ele daqui a pouco aí, não. Viu? Já estão tudo amarrado, né, gente? Tá tudo amarrado, né? Vitor, eu faço esquema para deixar ele liberado à vontade. Ele não vai me fazer isso comigo. Não vai, né? Não pode. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a galera. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. O canal do Esporte Coleções é o canal oficial do W Legends. E estamos aqui trazendo os nossos craques, fazendo as homenagens, trazendo aqui os representantes dos clubes, trazendo toda a preparação. Dia 20, domingo, sem ser esse domingo outro, lá na Bahia e Goiás. Será um jogaço e vocês vão conferir na Sport TV. Na próxima semana, quinta-feira, vamos trazer, e sexta, jogadores do Botafogo e do Vasco, que é o outro clássico do sábado. E esse jogo do sábado nós vamos também transmitir aqui pela rádio aqui da Sport Coleções, com a narração de Marcos Cassino. Então, além de gente aqui realmente tomando conta, e aqui você não perde nem o lance. Vitor, queria agradecer imensamente aqui por ter aceitado o nosso convite, ter participado do primeiro bloco aí, recebendo uma homenagem. Professor Ranieri, também quero agradecer imensamente a sua participação. O canal está aqui à disposição do Goiás, no momento que precisar, quer trazer informações para a galera, né? Vamos ainda bater muito papo aí para a gente trazer outros jogadores do Goiás, para a gente também fazer essa homenagem como nós fizemos para o Vitor, porque todos merecem, né? E você também, Ranieri, você tem história, você tem álbuns e figurinhas aí, eu vou pesquisar, vamos fazer um bloco desse também com você em breve, se Deus quiser.
Não, o Raniel pode preparar 2 horas aí de programa. Valeu, Ricardo, obrigado. É verdade. Não, obrigado a você, cara, pelo convite, ao Vitor aí por participar, por estar junto, por nossa amizade, e deixar aqui já, cara, minha menção de que o Vitor, nas vezes que nós conversamos, tem tudo para ser um grande técnico aí e seguir brilhante nessa carreira, nessa nova função que escolheu no futebol. O preparo dele, né, a história como atleta já conhecia, mas assim, o preparo dele para a função, e teremos um nome forte aí em um breve período, aí, num curto espaço de tempo, o Vitor sendo falado aí como comandante de clubes aí pelo Brasil. Que legal, muito bem, olha só, informações em primeira mão pra gente aqui. Antes de terminar, quero mandar um abraço pro Ney, narrador Ney, que estava no Ranieri, camisa 10 do Peixe na década de 90, com Guga, Almir, Índio e outros. Olha só o Ney aí, lembrando o tempo de Ranieri aí no time do Santos. O Guilherme está dizendo aqui que vai ter também Libertadores aí também, da Legends. Então, muita coisa boa aí que nós vamos ter aí com vocês, viu, Ranieri e Vitor? Ô, Ricardo, bacana demais, cara. Agradeço demais aí o convite, né, de estar participando com vocês, né? Agradecer o Rani também, uma pessoa espetacular, né? E obrigado pelas palavras. Estou estudando muito, né, para que eu coloque em prática aquilo que eu tenho em mente, né? E para mim é um prazer muito grande, cara, estar participando daqui do programa de vocês, defendendo novamente as cores do Goiás, né? Nós, como ex-atleta profissional, né, o Rani falou uma coisa aí, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu parei de jogar, vai ter pouco mais de 2 anos, e eu nunca tinha sentido vontade de voltar a jogar, né? Mas quando eu cheguei a primeira vez no estádio, né, para jogar essa Copa Legends, cara, volta lá atrás, né? E você vê que, poxa, mexe, né? Sente aquela vontade de jogar novamente, né? Então, legal. Cara, para mim é um prazer muito grande estar disputando essa competição, né, com a camisa do Goiás. Espero que eu possa continuar aí ajudando o clube a chegar nas finais aí. Muito bem, mais uma vez agradeço a todos, agradeço a sua participação hoje, galera. Fiquem ligados aqui no nosso canal. Na segunda-feira nós temos aqui no canal de Esporte Coleções o programa Bola Redonda com o craque Nilson. Jogou em vários clubes, Corinthians, Flamengo, Inter, Grêmio. Terça-feira tem também convidado aqui, quinta e sexta, toda semana aqui, muito Legends aqui, passando aqui no programa aqui, porque esse canal é o canal oficial da W Legends, esse é o canal oficial do ex-atleta. Um abraço a todos, um bom final de semana, galera, até mais. Giovani! Gol! Bom passe, a chance do gol!